Olá, tudo bom? Prazer ter você aqui com a gente em mais uma edição do nosso podcast Nossa Macaé, aquele momento em que a gente conversa com as pessoas da cidade que são representantes de um trabalho bacana, de um trabalho legal, importante para a sociedade. E hoje, nessa edição, não seria diferente. Vamos falar sobre cannabis medicinal, sobre o óleo da cannabis. Mas eu estou recebendo aqui a Denise Fogel e o Rodrigo, né, que são os responsáveis pelo projeto Acolher, que mexe com essa temática da cannabis medicinal. Mas a gente não vai falar tanto sobre questões técnicas. É claro que as questões técnicas são importantes. Eu quero falar muito sobre todo o comportamental que está em torno dessa questão tão controvertida, tão polêmica, tão cheia de mitos, tão cheia de fantasmas, de medos. Medos, não é, Denise? Já te parabenizando, agradecendo pela tua presença, ao Rodrigo também. Medos que são incutidos na cabeça das pessoas por gente que não quer discutir o tema de forma séria, você não acha? Ah, sim. Porque falando de cannabis, né? Fala de cannabis é falar de maconha. E aí tem um preconceito, um medo, né? Quero agradecer pelo convite, claro, Silvio, muito obrigada, porque poder falar da cannabis medicinal, poder falar de transformação como foi dentro do nosso lar, né? Uhum. Agradecer o programa Nossa Macaé, porque Macaé, a gente fala, é a nossa terra, é o nosso lar, e foi onde tudo aconteceu. E a gente só tem a agradecer por tudo aqui. Voltar no tempo um pouquinho. O teu envolvimento com a cannabis medicinal, com o óleo da cannabis, decorre de uma questão familiar, de um acontecimento familiar que te despertou para esse segmento, não foi? Sim, sim. Na verdade, eu tinha preconceito, né? Eu fui criada na igreja cristã e eu sempre aprendi que cannabis é maconha, né? Maconha é droga, droga não pode ser usado. E em 2017 eu vi uma mãe que importou e aí eu falei assim, como pode? Eu já tinha tido, desculpa, a Gabriela, né? A Gabriela nasceu em 2016 com microcefalia por Zika. Tive Zika na gestação, nós temos 3 filhos, e a Gabi é atípica, né? E a gente não conhecia, era um mundo desconhecido, que a gente ainda tinha medo também com a questão de preconceito. Você já tinha 2 filhos anteriores? Sim. E aí com a questão de preconceito ainda, com a questão dela de ser uma criança PCD, uma pessoa PCD, né? Que a gente sabe que envolve outras questões também. E aí ela veio a epilepsia, e a epilepsia refratária. Ela fez uso de vários anticonvulsivos e não resolvia. Aí em 2017 eu vi na televisão uma mãe que conseguiu importação de um óleo de canabidiol, e aí eu falei, nossa, que absurdo, uma mãe dar maconha pro filho. Como pode dar maconha pro filho? Nunca que eu faria isso, a gente lembra, né, amor? Falei exatamente assim. E depois que a gente descobriu que a cannabis mudaria, né, a vida de Gabriela, que foi só transformando, que o primeiro uso dela foi onde a gente conheceu a cannabis, que eu fui fazer num seminário em Búzios, e aí eu aprendi que existia um sistema do canabinoide, que a gente tinha aqueles receptores, e o que o canabidiol ele poderia fazer, o bloqueio da epilepsia, ele poderia fazer a reconstrução dos neurônios, criar novos caminhos, e ela parar a crise, e foi assim. Os primeiros 3 meses de uso dela, ela baixou de 100% para 20%. Eu falei, maconha não é droga. Cannabis não é droga. Droga, sim, é o que ela fazia uso e que deixava ela paralisada, tendo crise, e que ela não tinha desenvolvimento. E depois de fazer o uso, tudo mudou. Ela começou a ter novos contatos conosco, ela passou a ter ganho motor, ela passou a tudo, a interagir mais, a parte cognitiva. Ela entende tudo. Hoje a gente vindo pra cá, ela ficou alerta, ela ficou braba com a gente, porque a gente vinha não ia trazer ela, né? Então, ela viu o movimento do povo sair de casa, trocar de roupa e ela lá. E ela lá ficou, né? Ela queria vir junto, né? Então ela tem essa compreensão, né? A planta, né? A cannabis sativa, né? Que é o nome científico da planta, ela tem muitos componentes químicos, né? Ela tem muitas substâncias. E ela tem, até onde eu consigo entender, ela tem partes da planta que são responsáveis pela extração de determinadas substâncias. Por exemplo, o bulbo, onde, por exemplo, o usuário da maconha fumada, inalada, ele usa o bulbo. Né? Uma parte da planta. A folha é uma outra parte, o caule é uma outra. Ela é uma planta muito complexa, né? Sim. Fala um pouco? Vamos que você fale um pouco. Então, boa noite. Nossa Macaé
É um prazer, uma honra imensa estar aqui, podendo compartilhar esse momento com vocês. Falar de cannabis, melhor ainda, porque foi uma planta que mudou a história da nossa vida, da nossa família, né? Então, esse comentário que você fez aí é importantíssimo. O que acontece? Essa planta ela tem hoje mais de 123 substâncias catalogadas, mas está em estudo. Então, o momento que estamos aqui conversando, certamente desenvolvendo estudos, alguma parte do planeta, catalogando substâncias. Dentre essas substâncias, nós temos o THC, o CBD, o CBG, o CBN, entre outras. Tá? E todas isso que eu falei agora são substâncias encontradas na flor da cannabis. O THC, que é o famoso vilão aí, o tetrahidrocannabinol, né? O CBD, que é o canabidiol, o CBN, que é o canabigerol, se eu não me engano agora, desculpa se eu estiver enganado, e por aí vai. Né? Então, todas essas partes aí são encontradas na flor, que compreende ali o bulbo, compreende as partes da flor, que é o bulbo, que são os terpenos, os flavonoides, tudo ali nesse complexo dessa flor. A flor é realmente complexa demais. Então, todo esse óleo medicinal é extraído dali, né? E as folhas, o caule, o que a gente pode dizer? Existem sim estudos, existem, por exemplo, indústria que faz com cânhamo, que é o caule, eles fazem tecido. Tem a indústria aí de construção, que faz tijolo, faz cimento. Tudo isso são produtos derivados da cannabis, certo? Porém, a nossa direção é a cannabis medicinal, que a gente só usa a flor. E aí, para a gente chegar no ponto de extrair o óleo, tem todo um processo anterior, né? Todo um trabalho, todo um manuseio com a flor, até chegar no ponto da extração. E todo um estudo de composição, né? Porque o óleo, ele não é igual para toda aplicação. Se uma pessoa precisa do óleo porque ela tem dores de coluna crônicas, o óleo vai ter uma composição. Sim. O caso de alguém que tem um distúrbio neurológico como uma epilepsia, por exemplo, esse óleo vai ter uma outra composição. O óleo não é todo igual. Não. Ele é feito de maneira meio que personalizada. Sim, porque nós temos o receptor endocannabinoide. Isso é uma descoberta científica que foi vinda de Israel, do neurocientista, né, o Rafael Mitula. Ele descobriu uma das composições, e aí ele fez até um estudo científico, né, com algumas pessoas, deu um pedaço de bolo, partiu um pedaço de bolo, uma fez um bolo de cannabis, né, e aí partiu e deu algumas pessoas. Uma sorriu mais, outra ficou apática, outra ficou pulando, outra ficou brincando, outra dormiu. Então descobriu que cada indivíduo tem uma forma... Tem uma reação diferente. Cada um tem um sistema endocannabinoide receptor, mas tem uma recepção diferente. Certo que os estudos científicos têm as descobertas que o CBD, que é os dois compostos mais usados, que é o CBD e o THC, hoje, em remédio, né? O CBD, eles são mais das funções, ele pega mais as funções neurológicas, que é o do receptor CB1, e o CB2 também, ele vai o CBD, mas ele vai também com a composição do THC, porque o CB2, ele é mais os receptores das dores crônicas, da autoimune. Então eles prescrevem os óleos com um pouco mais de THC, mas isso as associações é que conseguem hoje fazer uns óleos mais dosados, meio a meio, mais balanceado, por conta de ser liberação judicial, né? Uma liminar judicial. Ela não é como uma indústria de importado, de uma importação, que a pessoa vai lá, faz o pedido da Anvisa e tal, e vai e importa, que de acordo com a RDC 327, a importação tem que ser um óleo de cannabis até 0,3% de THC e muita... Ou seja, ele tem que ser... Não, tranquilo. Ele tem que ser uma coisa ali daquele formato. Isso. Ele não pode ser personalizado. Não, aí ele não tem essa personalização porque é de acordo com a RDC e tem que acompanhar por conta das liberações da Anvisa. As associações, elas não são assim. A Anvisa também não tem uma ONG hoje no país que é liberada pela Anvisa. Né? Ainda não houve uma RDC, uma normativa uma RDC que adequasse as associações para que houvessem ter os óleos
avaliados pela Anvisa, né? Mas, é igual como a colheira, hoje a gente faz a rastreabilidade desde a planta até o produto final, para que justamente quando vem uma receita médica, o médico receitou, foi por dores crônicas, aí o médico prescreveu um óleo que é meio a meio, tem meio a meio THC, meio CBD, e aí é cultivada a planta de CBD e é cultivada a planta de THC. Ali, quando a planta ela tem mais composição de CBD e a outra ela tem mais composição de THC. E aí, quando vai pegar a flor para fazer a extração, é feita a extração de CBD, extração de THC. E aí, a gente manda para análise, ou a gente manda na Unicamp, que é uma parceira, ou a gente manda para o UFRJ, ou para a Dow Solution, que é um laboratório autorizado pela Anvisa, para ver. É um laboratório autorizado pela Anvisa para fazer análise, mas não libera a associação, mas eles sabem que faz a análise lá. E a Unicamp também, para estudo científico também, para ajudar nos estudos, né, de toda a descoberta que veio agora dos canabinoides. Então, fez análise do THC, fez análise do CBD, aí na hora de fazer a manipulação, a farmacêutica, ela gera um lote de produção. O médico ele tem que se adequar àquela produção, não é feito manipulado por pessoa. Uma pessoa é 10 mg por ml de um e 3 mg por ml de outra composição. Não, ele é uma produção de CBD, uma produção de CBD com THC, e assim vai. Tem os seus produtos, e aí faz também análise do lote. E aí ele prescreve o que chega mais perto daquilo que ele entende, que é a necessidade daquela pessoa que ele está prescrevendo. Isso, como Gabriela, para epilepsia, o canabidiol. E aí ela usa o canabidiol que tem até 0,3% de THC, que é justamente pro caso dela. Eu, por exemplo, eu tenho a ansiedade. E aí eu faço uso para ansiedade e eu faço uso mais para controle de ansiedade, porque ou sono, para regular o sono. Eu uso o CBG. É um composto que ele é utilizado para controle de sono também e para também ansiedade. E aí é um óleo totalmente diferente do dela. É bem diferente, porque o meu corpo, ele pede isso. O meu sistema endocannabinoide, ele pede através de uma anamnese feita por um médico, e aí ele verifica qual canabinoide melhor pela anamnese, estudo dele, científico ali, e aí o estudo humano, e aí ele vai e indica aquela composição ali, receita, faz o laudo, e aí a associação pode cadastrar aquele associado e dispensar para ele, ajudar. Você teve a Gabi. Um dia, vendo televisão, você viu que uma mãe importou o óleo de cannabis, se espantou no primeiro momento, mas, passado o espanto, algo te fez ir procurar e ver aquilo ali. Foi um relato de uma outra mãe, ou dessa mesma mãe, falando das maravilhas do que tinha acontecido com o seu próprio filho? Isso que despertou a atenção? Então, eu conheci uma mãe, eu falo que ela é anja, a Dani. Eu conheci uma mãe, não foi acaso, foi um propósito mesmo. A gente foi no Rio. No Rio. A gente foi no Rio fazer um exame de Gabriela, atravessei a rua, fui na padaria, a gente foi almoçar, que era uma padaria que você almoça, e aí o esposo dela me abordou, falou que queria pagar minha conta. Aí ele falou assim, porque eu tenho um filho, eu recebi ajuda, Deus mandou eu vir aqui, tem que te ajudar. E você vai ter que aceitar. Aí meu esposo estava junto, na hora de sair na porta, ele falou assim, vocês são de onde? Aí a gente, de Macaé, eu também sou de Macaé. Eu falei, tem alguma coisa. Aí fiz o contato com a esposa dele, ela estava num grupo que eu tinha criado na época para conseguir fisioterapias para muitas mães, para poder fazer um relatório de quantas mães tinham em Macaé, e entregar para o prefeito para conseguir mais terapia para essas crianças, porque a Gabriela tinha através da Unimed, mas aquelas crianças não tinham, a gente queria ajudar também. E aí ela já estava no grupo. Olha só. Aí eu comecei a conversar com ela, e ela falou para mim que ia numa médica, que ia receitar o canabidiol e que ia nesse seminário. E aí eu fui junto com ela. Eu falei, bom, droga por droga, minha filha já estava usando droga que era da farmácia, então eu vou lá conhecer. Isso. E aí nós fomos juntas conhecer sobre a cannabis medicinal. Foi onde a gente descobriu que existia o sistema endocannabinoide e que poderia sim ser o uso para ela, e que poderia ser uma alternativa e que poderia vir ajudar ela. E aí a gente começou a receber doação do óleo, que hoje é um amigão nosso, que eu falo que ele é um pai, e ele é um avô para Gabriela, porque é jornalista, ele é advogado, ele é ativista na causa. Hoje ele é coordenador de um projeto lá em Búzios, e ele ajudou muitas crianças e continua ajudando. E a gente não poderia ficar ainda naquela, porque a gente, para poder comprar, ia ser um custo de mais de 6 mil reais de um importado. Sim. E a gente recebia doação e não podia ficar nessa situação. E a gente faz o que agora? Vamos plantar? A gente recebeu uma planta, a gente ganhou uma plantinha,
na época de uma pessoa muito amiga também. E aí a gente começou a cultivar aquela planta, a gente fez o curso, né, de cultivo, fez o curso de extração, pegamos o advogado, que já era o advogado da causa de Gabriela das fisioterapias, ele fez o processo, entrou, com 5 dias saiu o nosso HC, que foi o habeas corpus, né? Você pediu um habeas corpus preventivo para poder cultivar sem correr risco. Sem correr risco. Era de eu atravessar, a gente ir pra rua, né, amor? Passava o carro da polícia, a gente ficava morrendo de medo. Uma vez eu lembro que eu estava assim no Tropical Plaza, o Rodrigo me ligou e tem o carro da Polícia Civil aí na frente, você fica de olho. Se não vai te pegar aí, mas era sério mesmo, cômico, mas era trágico. Por algum tempo, vivemos na desobediência civil. Sim. Porque o que acontece? Houve um momento, como você citou, o que fez a gente correr atrás da cannabis? A gente estava mergulhado, estava num limbo, a verdade é essa. Porque a gente já tínhamos tentado de quase tudo. Tínhamos tentado vários remédios, então estava a minha esposa com depressão, com ansiedade, estava eu no desespero total. Então, assim, a família estava em pedaços, o coração estraçalhado. Então, nesse momento, a gente viu a luz de Deus também, sabe? E a gente não sabe explicar isso, a gente só sabe que a gente foi para frente, foi para cima, porque quando a gente começou a ministrar o óleo da Gabriela, a gente já viu melhoras nela, a gente procurou o óleo, a gente procurou a cannabis, porque estava incomodando muito o nosso coração e a nossa alma. Porque a gente estava vendo a nossa filha, a vida da nossa filha indo embora, sabe? A gente estava vendo a nossa filha A verdade é essa, porque os medicamentos que a gente dava para ela eram medicamentos que, se você for ler a bula dele, mata. Um anticonvulsivo, um anticonvulsivo, o efeito colateral dele é convulsão, é convulsionar. Então, você toma uma droga que você acha que está sendo um alívio e está te empurrando para a cova. Além de prostrar demais, né, de te paralisar, de comprometer a tua qualidade de vida. Exato. Numa criança, então... Isso, então foi isso. 5 anticonvulsivos. Então, assim, a gente via feridas assim na linguinha dela. Foi um momento assim que foi Deus, foi a mão de Deus. Estômago, sim, o aparelho digestivo todo. Sim, foi um momento que, assim, foi a mão de Deus, porque estava acontecendo tudo isso. A imunidade baixíssima, então assim, de 15 em 15 dias de internação, pneumonia era... A cada 3 meses eram umas 4, 5 pneumonias. E aí, o sucesso de vocês nesse atendimento da Gabi, eu acredito que tenha chamado a atenção de outras mães, de outros pais. Sim. Né? Porque eu quero chegar no movimento Acolher, nesse trabalho de vocês. Teve um momento em que vocês viram que isso tinha que se tornar maior. Sim. Exato. Então, foi nesse momento que a Denise comentou aqui, que o dinheiro, eu trabalhava, ela trabalhava, e aí a gente tinha uma condição legal. Só que, de repente, a nossa vida... Gasta-se muito, né? Sim. Porque gasta-se muito. Se você analisar e falar assim, nossa, eu estou tendo um gasto exorbitante, mas com certeza que é uma coisa certa, não é um gasto, né? É um investimento. Não, com certeza. Mas quando você tem um gasto em tentativas, isso é muito gasto, porque você vai tentando, vai se esvaindo de recurso, de tudo. Então, aí foi nesse momento que a gente conseguiu, o advogado, ele fez a causa pra gente, trabalhou, foi um instrumento também usado por Deus. E aí a gente... Preconceito, Rodrigo, mas quando eu descobri que aquela planta, que é uma erva, foi deixada por Deus aqui... É da natureza. Para nós fazermos uso da nossa melhor forma e quando aquilo entrou no meu coração de tal forma, que quando perguntaram se os vizinhos estavam achando que eu estava cultivando, para ser sincero, eu nem escutei isso, porque o nosso foco era outro. A gente teve preconceito familiar, sim. Claro. Nessa época vocês moravam em que bairro? No aeroporto. Moravam no aeroporto. Sim. Então, houve esse estranhamento da vizinhança? Não, até que não, porque por conta eles sabiam disso, da situação da Gabriela. E eles viam o nosso mais desespero. próximos, pelo menos. Principalmente o vizinho mais próximo, que ele falava, ele é muito meu amigo, nosso fã, ele incondicional, amigo da Gabriela, porque ele fala assim, eu via o seu sofrimento, eu via vocês acordando de madrugada para ir para o hospital, eu via você, eu embarcava, eu vi o seu sofrimento, meu irmão, e agora eu vejo a Gabriela como tá grande, como tá forte. Nunca mais e aí hoje ele faz o uso também, né, do óleo, da pomada. Então foi aí, nessa pegada, aí fomos, e aí comecei a cultivar embaixo da escada. Sim. E aí esse mesmo amigo que a Denise falou, que é um professor, que a gente tem muita gratidão por ele, ele falou, eu vou te ensinar a fazer o óleo, porém com uma condição, você vai ter que fazer com a sua flor. Foi muito sábio ele. Porque depois, mais tarde, eu entendi isso.
Porque ele falou, vai dar certo, o óleo é bom, é muito bom. E quando você não souber cultivar e a sua filha estiver precisando, convulsionando, você vai recorrer a quê? A quem? A planta demora no mínimo 4 meses a 5 meses para ficar pronta. Uhum. Então aí assim foi feito. A gente fez o cultivo e aí aprenderam artesanalmente. Aprendemos artesanalmente, fizemos. E aí foi com a Gabi, e aí foi com a nossa filha, foi com a amiga, e fomos indo. De repente, aí foi no boom que você quer chegar e vou deixar ela completar. Todo mundo, né? Aí o advogado, mais uma vez, gente, vocês estão descobertos. Porque a gente tem, até então, tínhamos o HC, né? O habeas corpus para fazer uso da Gabriela. Específico para a Gabriela. Específico para a Gabriela. Isso nos cobria, assim, nos cobre com a quantidade de plantas. Né? E aí, de repente, tinha um amigo aí, e aí a gente você vê uma criança, ô Silvio, e você poder ajudar aquela criança. É bom que você não veja, porque se você vê, você vai ajudar. Uhum. Concorda comigo? Uhum. Você não vendo, a gente já quer ajudar. ajudar. E aí você está diante daquela situação e você sabe que é uma planta que você consegue plantar na sua casa. Então você não vai negar para uma criança. Indiferente do que, né, vamos dizer, a indisciplina civil fala que pra gente fazer o que é o sistema. Então, aí nós corremos atrás e resolvemos. Não resolvemos, mas foi a situação que nos empurrou a isso. Empurrou a criar, a acolher. Acolher com judicialização, né, do processo. E aí a Denise muitas mães acabavam nos procurando, até na fisioterapia da Gabriela. A Gabriela está tendo desenvolvimento. Uhum. Aí até a fisioterapeuta falava, a Gabriela está fazendo uso de canabidiol, procura a Denise para saber como é que faz o uso. Aí vinha outra mãe que me conhecia. Foi virando uma rede de informação. Aí a gente tinha dá certo muito rápido, Silvio. Para ajudar, sabe? As crianças autistas, crianças. Eu conheço casos de crianças que não verbais que utilizaram, que é fenomenal. A gente tinha uma quantidade de plantas e que ali já não estava mais. Dando espaço. Sim, para ajudar outras crianças. E aí a gente começou, passava drone no prédio em cima, aí a gente já ficava com medo de estar ajudando. Uhum. E aquelas famílias, aí a gente pegou o advogado novamente, aí ele falou, vocês estão ajudando outras pessoas, vocês podem perder o de vocês. Falei assim, então o senhor vai ajudar a gente a fazer um novo processo para a associação. Aí a gente constituiu o estatuto, criamos a pessoa jurídica. E aí mais uma vez mergulhamos na preocupação. E aí a gente, direção de Deus, ó. Deus botou no coração, tem que ser, então aí a gente se entregou e... Aí o doutor Hélio fez o processo pra gente, e aí a gente foi com 20 famílias. A gente iniciou com 20 famílias, aí veio farmacêutica, né? A gente registrada no CRF, a ONG também é registrada no CRF. Então, que a gente recebe visita do CRF para fazer fiscalização. E aí a gente tem o laboratório, a gente ampliou o laboratório, hoje a gente tem 12 salas de laboratório, a gente tem o administrativo, o financeiro. No acolhimento, hoje nós temos 3... Firmou parceria para fazer análise. 3 pessoas, temos parceria com a Unicamp, temos parceria com a UFRJ, parceria com a UFRJ também do Rio, do Fundão, que é o LBCD, que é o antidoping. Uhum. E a gente manda insumos para poder fazer pesquisa, para poder também ampliar a quantidade de produção também e aproveitamento dos insumos também para outros tipos de produtos. A gente hoje aí nós temos também assessoria, né? Todos os colaboradores são CLT. Todos os colaboradores, hoje nós temos 10 registrados em carteira assinada. Hoje a associação ela emprega. Hoje o dinheiro que eles recebem, eles podem pagar aluguel, eles podem levar comida para dentro de casa. Isso que se fosse de uma outra forma uma lei que não precisasse de entrar judicial, seria bem diferente, empregavam-se mais famílias, porque a gente vê a diferença de o uso de 5 anticonvulsivos, a Gabriela usa 1, e o óleo de canabidiol. Então, aqueles 3 ali que a gente que era custeado antes, a gente pôde ajudar ela em outras coisas, né? Então, uma família ela pode usar para outras coisas dentro de casa. Para se alimentar, para comer, para comprar outras coisas dentro de casa. Quem precisa é um gasto que vai ter que fazer, porque esse tipo de medicação não tem na rede pública, o SUS não cobre. Alguns são cobertos pelo Estado, que você tem que fazer um processo para que o Estado te forneça, o governo do Estado. Sim. Porque a dispensação de medicamentos via SUS, que é quem executa o município,
não tem esse tipo de medicamento. Não. Anticonvulsivos. Talvez tenha 1, 2... não sei. Eu lembro que uma determinada época não tinha Tegretol. Ele não era. O Tegretol, por exemplo, não era da dispensação do SUS. A gente chegou a pegar o levetiracetam. As pessoas têm que comprar. No SUS. Então, aí a gente levou, até na que a gente fez o grande expediente, a gente pediu para fazer o grande expediente, depois a gente fez a audiência pública. Isso. E a gente pegou uma lei, a gente entregou na época a um vereador, e aí ele abriu, foi muito aberto a causa, e aí ele criou o projeto de lei e o prefeito sancionou, né, a lei há no município. Inclusive, quando alguém não tem no município, a gente pega e fala, pega o seu advogado. E aí você vai pegar a sua receita, vai pegar seu laudo, os exames, pede ao médico para fazer um relatório do uso do canabidiol, a diferença do uso do fármaco antes, o que mudou, para ir lá na defensoria ou um advogado para você abrir um processo ou contra o plano de saúde ou contra o município ou contra o estado, para que você tenha direito ao seu produto. Inclusive a associação hoje ela atende alguns processos judiciais que de custeio baixo, mesmo assim. Tem pessoas que preferem entrar para ajudar também a associação, porque a gente tem uma produção, são funcionários, são pessoas que recebem, que levam o seu ganha-pão. Tem a produção, a gente não tem subvenção, a gente não tem ajuda de ninguém. A gente não tem verba do governo, a gente não tem verba no município. Tudo é feito através dos associados para a associação e a associação devolvendo de volta para os associados. Hoje a gente tem 2.300 associados. De 20 fomos para 2.300 e vem crescendo cada vez mais, porque a gente tem visto que tem a solução ali. Ou seja, você tem associados em Macaé, municípios vizinhos, no entorno. No Brasil, tem. Fora do estado do Rio. Fora do estado do Rio. Tem São Paulo, Minas Gerais, no Sul. A gente tem vários países aí. Vários estados. Vamos para vários países, né? Quem sabe? Eu recebo. Agora, eu quero vários estados e municípios. Desculpa, eu quero acrescentar uma coisa aí, Silvio, um detalhe que faz toda a diferença. Eu acho que assim, até um dos carros-chefes da nossa luta. Da nossa luta mesmo, que é o seguinte, veja bem, como a gente já foi explicado aqui, ninguém é igual a ninguém, então a doença que acomete um ser humano não é a mesma que acomete, vai ser diferente. Então, por exemplo, você falou dos valores. Na época, o que me impulsionou demais e o que me impulsiona até hoje essa luta, que é o seguinte, a dose da minha filha, Gabriela, eram 3 frascos por mês. Porque a gente está falando de uma patologia que é grave. Não é uma dorzinha de cabeça, por exemplo. Tem pacientes na Colhe hoje que faz uso de um frasco 40 dias. 60 dias, 60 80 dias. Mas também, em contrapartida, nós temos muito pacientes que faz uso de 3 frascos por mês. Que são os casos mais graves. Que era o caso da minha filha. Aí a gente esbarrou naquela situação que você já comentou com a gente mais cedo, que a gente falou agora, da importação, aí é em dólar. E aí para um pai de família, uma família brasileira, importar 3 medicamentos, doideira, né? É inviável. Aí a minha luta começou aí, eu falei, mas que medicamento? O que tem dentro desse medicamento? É maconha. Calma, se plantar maconha, nasce. A cepa certa para aquele determinado tipo de patologia. Isso me impulsionou. Aí agora vemos outra que é paralelo a isso. A Denise comentou aqui, que é o 0,3 de THC. É o vilão da história toda, o tetrahidrocannabinol. Porém, as pesquisas mais avançadas e os estudiosos mais comprometidos com a causa, já foi comprovado, já existem estudos, já existem todo tipo de pesquisa que você precisar, que o efeito da cannabis no nosso organismo, o efeito da maconha no nosso organismo, é um efeito tipo entourage, ou seja, um efeito comitiva. Como é que é esse efeito comitiva? É tipo uma orquestra, vai todo mundo junto. Por exemplo, na orquestra, nós temos lá vários instrumentos. Imagine que cada instrumento daquele seja uma substância que tem dentro da flor, que foi citado aqui mais cedo. Então ali tem a orquestra, tem um lado da banda que é o CBD, tem um lado da banda que é o CBN, tem um lado... E aí eles vão reger nosso corpo, que é o... É aquela junção harmônica que vai promover o resultado. Exatamente. Aí a nossa causa, por que eu quero explicar isso? Porque a indústria, ela quer fazer o quê? Ela quer isolar o composto. Ela quer isolar o composto, ela quer pegar somente o CBD e 0,3 de THC. O nome disso, com todo respeito... Com todo respeito aos estudiosos, é claro, de repente são opiniões, mas eu posso falar do que eu vivo, certo? Com propriedade.
esse 0,3 de THC é nada mais, nada menos do que o preconceito. Porque o efeito precisa de todos os endocannabinoides para fazer o efeito no organismo. Então, se você isola ele, você vai estar... assim, você não vai estar tendo efeito. Ou seja, a ideia do 0,3 do THC seria como limpar a barra do produto final. Isso. Exato. Tipo assim, gente, esse produto final aqui não tem o princípio alucinógeno. Isso Exato. A ideia é essa, deixar ele mais bonitinho. Sim. E exatamente, para a indústria. E isso ficou com o quê? Por conta da RDC, porque a RDC que foi criada, ela só permite até 0,3. Então, eles já fazem exatamente assim, por conta de uma norma que é assim. Que é para passar a ideia de que você não tem ali o suposto princípio alucinógeno. Deixa eu falar uma coisa para vocês de princípio alucinógeno, uma coisa importante. Eu nunca fumei maconha, eu nunca tive vontade de fumar maconha. Entendeu? Mas conheço muita gente que fuma maconha. Conheço jornalista, conheço radialista, conheço professor, conheço médico. Eu conheço médico que fuma maconha regularmente. Sim. Conheço engenheiro. E eu vou falar uma coisa para vocês de gente que eu conheço. Nem todo mundo tem o mesmo efeito fumando maconha, o mesmo cigarro de maconha. É pelo sistema do canabinoide. Um ri igual um doido, o outro fica depressivo. Eu conheço gente que chora e conheço gente que não sentiu nada, que fumou e falou, isso é uma porcaria, pior do que o Hollywood. Outros produzem, outros viram artistas. Não fez efeito nenhum. Outros pegam uma tela e pintam algo maravilhoso, fazem uma composição musical fantástica e outros simplesmente puxam o edredom e vai dormir. Ou seja, não tem o mesmo efeito para todo mundo. Não, é o sistema endocannabinoide com seus receptores. Não é uma receita de bolo, como um medicamento. Ele é feito, por isso que ele é tudo dosado, né? O médico, quando ele faz a dosagem, ele faz o controle. E aí, talvez, o canabidiol que tu use 3 gotas de 12 em 12. Talvez eu precise usar 7 gotas de 12 em 12. Talvez o meu receptor esteja mais vazio. Existe algum tipo de exame que detecte nas pessoas a predisposição ao tipo de receptores? Tem um exame de DNA. Então a pessoa pode fazer antes de fazer um para óleo, saber qual canabidiol é melhor para ela. Ela pode saber o que se adequa para si. Sim, tem um exame sim. Legal. Agora, deixar aqui, mais uma vez, ressaltar, fortalecer esse assunto que você colocou e que é muito importante. A gente recebe muita pergunta. Posso dizer para você que a grande maioria das pessoas mais próximas perguntam. A pergunta que eles fazem para mim é assim: Rodrigo, e aí, o óleo dá o barato? Então, assim, eu já vou adiantar essa pergunta. Não dá. Não, é um óleo medicinal. Você não vai fazer uso do óleo e ficar doidão, vai ficar chapado. Não. Esse óleo vai regular, ele vai te regular, ele vai regular as suas atividades cerebrais, ele vai te regular, ele não vai te deixar chapado. Não, a gente costuma dizer o quê? Isso até para a nossa segurança e para diferenciar essa questão de... porque maconha... Não, peraí, isso aí é medicinal, isso não vai deixar ninguém louco e... Como a gente fala, tudo que é demais... Sim, claro, não faz com bem. certeza. Vai elevar algum efeito adverso se você levar demais. Se eu fizer o uso do óleo de THC, eu faço uso para me dar foco. 2 gotas de manhã e 2 gotas à noite. Me dá foco. Se eu tomar à noite certo horário, eu fico acordada. Se ele usar o óleo de THC, ele dorme. Se ele usar o óleo de CBD, ele fica acordado. Se eu usar o CBD, eu durmo. Nós somos totalmente ao contrário ao nosso efeito do sistema endocannabinoide. E voltando para a questão da flor, você falou sobre os amigos que fumam. Então, existem médicos... Existe uma associação no Brasil que ela até conseguiu a liberação de flores porque ela entrou com um processo só para aquela quantidade de associados, que são pacientes que são graves, inclusive pacientes de câncer, em fase terminal, cuidado paliativo. Acabam utilizando, o médico ele prescreve porque muitas das vezes está com dor, não tem mais disposição de vida, e não come. Fazem inalação, não é isso? Está com depressão, então eles fumam. Isso, ou usam no vaporizador, no vapor, e utiliza, aí ele vai dar o barato sim. Isso. E aí aquele barato... Eu li alguma coisa sobre isso. Ele volta, ele sente vontade de comer, ele mexe com a anandamida, que é aonde faz a alegria, a felicidade, uma da felicidade da alegria, e acaba ele voltando a ficar alegre, feliz, ele vai sorrir, e ele não vai sentir dor.
Então, em alguns casos, precisa ser prescrito junto com um óleo para poder ele ter uma qualidade de vida e um prolongamento, nem que seja 30 dias, 40 dias, e para que ele possa ter uma qualidade de vida ali com a família poder estar junto com ele ali. Então, a gente sabe que há prescrição sim, e há tratamento sim com a flor de cannabis para dores crônicas, para epilepsia grave adulta, mas os estudos apontam para maiores de 18 anos, maiores até de, não 18 não, maiores até de 22 e 23 anos, né, que a Denise falou do estudo científico, uma amiga. Então, tem que ser maior para isso e para que ele venha medicar, porque a flor, né, no caso fumada, o THC, então existe uma quantidade, uma prescrição, que é tudo demais, açúcar demais faz mal, sal demais faz mal, um óleo demais prescrito pode dar uma sonolência, pode deixar muito acordado, como no meu caso, se eu fizer uso do THC demais. Então, tudo tem um controle, né? Tudo é medicado, tudo controlado, né? Você falou do dia que você foi na sessão da Câmara, do grande expediente, depois na audiência pública, e aí me ocorreu que recentemente estavam lá uma determinada comissão do Congresso Nacional tratando dessa questão. É sempre uma questão muito complicadinha. Recentemente também o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre essa questão e sobre também a questão do porte, quantidade mínima para o porte, para uso próprio, enfim, que é uma outra discussão. Sim. Transpassa um pouco com isso, mas é uma outra discussão. E aí, eu queria te perguntar uma coisa, a gente está chegando perto do fim, mas eu não posso deixar de falar disso, que é a política. O quanto esse assunto ainda está negativamente atrelado aos humores da política. Sim. Os políticos estão lá em Brasília, dentro dos seus gabinetes, preocupados. E aí, um assunto que é aqui do chão da rua, das pessoas comuns que precisam se tratar seus filhos, tem que ser submetido aos humores dos políticos, que são muitas das vezes conservadores, que defendem lobbies, porque você tem a indústria farmacêutica jogando pesado e fazendo um lobby, e talvez seja a indústria que melhor faça lobby no Brasil, é a indústria da farmácia. Eu não tenho a menor dúvida disso, a indústria farmacêutica é poderosíssima para sugestionar as opiniões dos políticos. Alguns desses parlamentares, deputados, senadores, têm ligações com as suas igrejas, ligações religiosas, sofrem pressão dessas instâncias também. Eu queria que você me dissesse como é que você vê isso tudo. E quando é que a gente vai se libertar um pouco dessa opinião conservadora que não consegue enxergar além do dogma. Desse dogma que você um dia já foi um pouco refém desse dogma também, e por conta de uma questão pessoal você conseguiu sair dele, ir lá para fora e enxergar o todo. Sim. Né? Como é que a gente consegue fazer esse start em pessoas que não têm uma Gabriela como você teve? Então, a causa... basicamente no Brasil surgiu das associações vindo de mães. Sempre com uma questão pessoal. Com o pessoal. Porque sofreu muito ali e viu uma outra mãe. E acabou indo também junto atrás de outra mãe porque usou e deu certo. Um pai que viu também e deu certo. Sim. E infelizmente a gente sofre uma angústia por parte da política, sim, a gente sofre uma angústia porque quando não há uma lei, há um risco. As associações hoje elas funcionam como? Sob júdice federal, justiça. Se caiu o processo, aí ela está aberta a receber uma visita e a acabar com todo aquele trabalho ali. Né? Então, se há uma lei, a gente consegue. Mas, como tu falou, as indústrias muito forte, são fortes, né? A questão política, justamente dogma por conta de religiosidade, por conta de também haver a questão do lobby. Mas eu acho que é por mais podcasts, por mais mães, por mais famílias, por mais congressos, por mais se levar a causa, a gente poder desmistificar, a gente poder levar o conhecimento, né? Porque como o Rodrigo, a gente estava aqui num outro podcast, a gente sempre fala, acho que o que mata é o conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento, né? A falta de conhecimento, a falta do conhecimento mata. Porque eu não conhecia. Então, eu estava morta.
E minha filha estava morrendo, né? A partir do momento que eu me abri e vi outra família, como a Dani foi lá comigo, como ela viu outras famílias e a gente foi atrás de saber o porquê aquilo ali resolvia para outra família, então a gente abriu. Não me importo com a indústria, né? Não me importo com a política, não me importo com o que vão achar do que a gente faz ou do que a gente está ajudando outras famílias. Pelo contrário, a gente quer sim poder levar a causa à frente, poder desmistificar, poder levar informação, poder fazer congresso e mais congresso. A gente fez um congresso recentemente na Câmara e foi maravilhoso, todo mundo gostou muito, porque os médicos levaram estudo científico comprovando a causa. E eu acho que se você é um prescritor e não prescreve para o seu paciente, ele acaba procurando outro médico, porque se eu vejo que está funcionando no filho da minha vizinha e o meu médico não vai prescrever, eu vou procurar outro médico. Infelizmente é assim. Claro. Mas, claro, respeito a decisão de quem quer que seja, de não querer prescrever. Tem o seu pensamento, vai guardar o seu pensamento e tudo bem. Mas a gente vê que como Gabriela fazia uso de 5 anticonvulsivos, hoje ela usa um e um óleo. Eu acho que é o seguinte, quem não quiser prescrever vai ser atropelado pelas circunstâncias. Porque a marcha do tempo é inexorável. Sim, sim. E vai se impor. Sim. Vai se impor. A gente fica chateado quando chega uma mãe e fala, poxa, hoje eu recebi uma mãe e ela falou pra mim exatamente isso, que, poxa, pode me indicar um médico, você sabe de alguém que prescreva? Porque a médica da minha filha não prescreve, a pediatra que prescreveu, e aí meu filho tem convulsões de ficar 10 minutos, eu tenho que levar ele para o hospital, tomar 2 injeções para poder ele melhorar, voltar, e aí no outro dia ser liberado. Olha o que essa mãe sofre. E aí ela me pediu, sabe, de alguém que prescreva? Então, aquele médico ali já passou a não servir mais para ela, porque ela viu a melhora no filho dela, né? Então, a gente está junto e vamos juntos na causa. E aí a gente vai em frente, porque eu não posso ver uma mãe assim, ele não pode ver. Lá na associação, a nossa equipe, a gente tem um acolhimento que a gente colhe como... não é atendimento, é acolhimento. A gente acolhe as famílias com muito amor, muito carinho, porque a gente sabe que chega sofrendo, assim como um dia eu cheguei sofrendo e outras pessoas me acolheram, me ajudaram, sabe? Vamos torcer, trabalhar para que um dia médicos da rede pública estejam prescrevendo o óleo e que a gente consiga ver isso no Brasil. Quem quiser conhecer o Acolher, chegar junto, apoiar, ou uma mãe ou um pai que está nos assistindo agora e que tenha uma questão familiar, o Acolher está nas redes sociais, como é que faz para encontrar? Sim. Tem site, como é que é isso? A gente dá as rotas aí para o pessoal. A gente tem um site, acolhermacaé.org.br. A gente tem um Instagram, que é @acolhermacaé. E a gente tem um canal de atendimento do acolhimento, que é o 22 30 10 9006. 22 30 10 9006. 30 10 9006. 9006. Isso. Que ele é tanto WhatsApp quanto ligação também. A gente vai estar atendendo. Não tenho receita, como que eu faço para fazer o pedido? A gente sabe que existem prescritores e a gente acaba... tem uma lista de médicos prescritores para a pessoa não dar um tiro no escuro e aí ficar sem a receita. Lógico. Quem quiser se tornar sócio, por exemplo, o sócio tem algum tipo de vantagem em relação à consulta médica, ao acesso à receita, ao acesso ao profissional, Sim, ao custeio do óleo, por exemplo? Quem é associado tem vantagens? Então, aí ele vai vir com a receita e vai fazer vai entrar lá no site acolhermacaé.org.br, em cadastrar-me, vai fazer um cadastro online e ele vai ter o seu canal ali com todos o seu cadastro que ele vai colocar para fazer o seu pedido de associado. Certo. O custeio de um produto de associação, ele é 3 vezes menor que o de uma farmácia e 5 vezes menor, muitas das vezes, que o importado. Então, é um custeio mínimo associativo para que possa gerar toda aquela produção. Porque tem toda a produção que tem que fabricar o produto, tem análise, que não é gratuito, mesmo sendo em universidade, é cobrado. Claro. O lote é feito, cada lote é gerado, tem que fazer o pagamento, tem que mandar, enviar. Então, tem um custeio mínimo, mas para fazer o pedido do seu produto, tem que se associar, porque o processo
Na vara federal que a gente tem é para produzir para os associados. Certo. Então não é um comércio. Certo, A gente não é entendi. porta aberta comércio para venda. Não existe. É um custeio para associado para que ele possa. Hoje a gente tem uma quantidade de 30% da associação que é a custo zero, doação mesmo, para crianças hipossuficientes, crianças que são de comunidade, que não tem condições, que a mãe recebe o BPC e que ele é seletivo em alimentação, ela não tem nem como custear aluguel e a gente ajuda. Inclusive, eu peço ajuda a médicos, tem médicos que nos ajudam, a gente pede aqueles que a gente doa, se algum médico pode atender a custo zero, e se a mãe ainda assim ela quiser entrar na justiça, a gente pega na mão e a gente ensina para ela entrar na justiça para conseguir também, para custear o óleo dela, se ainda ela quiser, porque tem mães que falam, não, eu quero ajudar, eu não tenho condição, mas eu vou entrar na justiça. E a gente doa, depois ela vem com toda a gratidão, eu consegui na justiça, me ajuda, e a gente lá também faz essa doação, e a gente tem doação a 30%, a 50%, a 100%, e assim a gente vai dando as mãos, porque aquele que consegue fazer o custeio total, ele abre uma margem para que a gente possa ajudar uma outra pessoa, que é a custo zero. Então, abre uma margem para que a gente possa comprar um equipamento. A gente comprou um equipamento agora recentemente, que ele custa 110 mil. E a gente vai na fé para pagar, né? Porque a Buxi, ela fez conosco um contrato de pagamento mínimo. Foi muito bacana conosco, com essa empresa, e fazer o equipamento. Um outro equipamento também, que a gente faz uma quantidade maior de lote para que a gente possa fazer uma produção maior e atender a mais pessoas também. Então, hoje a gente está pintando o prédio, né? Então, tudo tem um custeio. Então, aquele valor ali ajuda a associação a ajudar outras famílias também. Maravilha, gente. Olha que papo maravilhoso. Se você, porventura, ainda tem, né? Eu não vou ter a pretensão de imaginar que essa nossa conversa aqui tenha sido ela sozinha suficientemente capaz de desconstruir uma imagem que você possa ter. Mas se a partir desse papo você puder refletir, pensar um pouco, buscar, entra aí agora, vai lá no Google, vai no YouTube, procura exemplos igual ao da Denise. Tem várias mães aí nas redes sociais, no YouTube, falando maravilhas de experiências que elas tiveram com o uso do óleo com os seus filhos. É sempre uma mãe dando esse testemunho. Então, se você pode, a partir desse papo, desconstruir um pouco o pensamento e refletir, eu acho que a gente já terá dado um passo maravilhoso, né? Porque botar para pensar já é um grande avanço. Daí a mudança é um processo natural. Denise, parabéns pelo trabalho, parabéns por vocês. Beijo na Gabi. Rodrigo, não é isso? Eu falei assim, será que eu vou mudar o nome dele? Não, Rodrigo. Parabéns para vocês também. Obrigado. Um trabalho sensacional. E é isso, gente. Acolher a Macaé, procure esse trabalho, procure esses exemplos e vamos romper essas barreiras aí em prol de uma saúde de qualidade, de alternativas terapêuticas que realmente funcionem, tá bom? Esse foi o Nossa Macaé, obrigada. O nosso podcast. Eu agradeço mais uma vez, desculpa a presença da Denise. Obrigada. Obrigado a vocês. A gente que agradece, muito obrigada mesmo. A presença do Rodrigo. E temos um encontro marcado na próxima edição do Nossa Macaé, o nosso podcast aqui no canal Câmara TV. Forte abraço e até breve.